Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês como você consegue atingir muito mais pontos no índice, né? Eu coloquei aí como título chegar nos 1000 pontos, né? Mas você consegue em um movimento pegar mais pontos do índice. É uma estratégia muito simples, muita gente utiliza ela, talvez você já conheça, mas existem alguns macetes aqui nela, principalmente no caso do índice, que você impede de sair antes aí da operação, tá? Bom, vamos lá. Lembrando que como alvo aqui, nesse caso, eu estou utilizando as minhas projeções que eu faço com base em cálculo do mercado. Se você usa projeção de alvo como com projeção de FIBO, tranquilo, vai servir também super bem, não vai te impedir de nada. A única coisa que muda é que com a projeção que eu uso, eu tenho mais direcionamento de onde o movimento vai parar, tá? Mas não significa que você não vai conseguir ter bons movimentos aí, tá bom? Com as projeções de FIBO. Mas aqui eu vou usar o gráfico que eu uso porque já fica mais fácil até de vocês irem se habituando aqui com esse tipo de operacional, tá? E, bom, quem sabe um dia eu coloco isso aqui como uma pastinha aqui, uma playlist no canal. Beleza? Vamos lá. Eu estou aqui no índice, tá? No mini índice. Ele é um ativo que ele tem muito de iniciar em consolidação e depois dar uma explosão para cima ou para baixo, ou então ele pega um movimento forte no começo do pregão, depois consolida e depois dá um tiro novamente, né? Isso, pelo gráfico de 2 minutos ser mais sensível, você consegue olhar com mais facilidade, tá? Então, a gente pode ver aqui, no dia de ontem também, aconteceu a mesma coisa. Se você puxar aí, é só você puxar no histórico, ó, ele abriu em consolidação aqui, né? Não sabia muito bem para onde ia. De repente deixou um pequeno pivô, que às vezes você não dá muita relevância para ele, só que esse pivô deu origem a um movimento enorme, né? Mas também existe o caso dele não deixar nem pivô e inclusive você não conseguir, não deixa um pivô de saída de caixote, né? Que é a aula que eu ensinei aí ontem. Você não consegue nem entrar antecipadamente se você não tiver uma estratégia bem definida, tá bom? Mas no que consiste? Você entender os movimentos do ativo que você está operando. Isso exige backtest. É importante que você acompanhe antes para testar uma nova estratégia, tá? Então, vamos supor, você já opera, essa estratégia não está no seu operacional. Toda e qualquer estratégia que você quer desenvolver, você acompanha antes, vai ficando de olho, vai fazendo backtest manual mesmo, ou seja, você vai testando no olho ou na demo aí, sei lá, e vai validando, né? Você vai ter um. Não é porque acontece em 2 dias seguidos que vai acontecer pro resto da vida. O mercado muda, tá? Mas o que não muda são os cálculos. E números não mentem. Então vamos lá. É bem simples. Aqui a gente teve um movimento de consolidação. Como gatilho, eu usei a seguinte teoria, né? Aqui ele estava num caixote, certo? Entre aí o meu preço justo e o meu preço de abertura, o preço que abriu efetivamente, certo? Num dado momento, ele tentou romper essa linha aqui, que essa linha aqui onde está meu pontilhado, esse topo aqui, ele foi o topo do dia anterior, quer dizer, onde o dia anterior ficou parado, né? E não conseguiu romper. Nesse caso, eu estava observando ele e ele chegou a violar nesse momento aqui. Só que ele violou e não estava com força ainda. Quando o mercado não tem força, só para vocês pegar isso e levar para o operacional de vocês, quando o mercado não tem força, ele tende a fazer uma correção. Dessa correção, ele vai ter força para subir, tá? Ele nunca vai assim, se ele está sem força, do nada ele dá uma paulada. Não, exceto em dias de payroll. Hoje foi um dia de payroll, mas aqui o payroll foi aqui 9h30, quando ele deu essa violada aqui, mas não definiu o sentido do índice. Outra coisa que as pessoas erram muito, eu acho que para onde a barra do payroll abre no horário da notícia é para onde
o índice vai, ou o dólar, enfim, e não é assim, cara. Você não pode operar às cegas com base em notícias somente. É um equívoco isso. Então, eu vi que ele violou aqui tentou violar nessa região, chegou no justo, aqui dava para ter feito uma operaçãozinha com um alvo no justo, mas isso depende de você estar usando esse operacional aqui, né? Aqui, se você tivesse sem a linha do justo, você não ia saber o que, que é. É só um lugar, mais um lugar do gráfico. Ele tomou esse fôlego e a nossa estratégia foi fazer uma entrada na violação desse topo, porque ele deixou uma sombra bem grande aqui. Então faria sentido a gente fazer uma entrada aí nessa violação. O pessoal até projetou aqui e coincidentemente o primeiro alvo estava junto com o primeiro alvo da projeção de Fibo. Ou seja, o primeiro alvo que eu projeto logo no comecinho do pregão, ele estava coincidentemente no mesmo lugar que o primeiro alvo da projeção de Fibo. Então, isso foi só mais uma validação de que o movimento poderia evoluir para o primeiro alvo, né? Só que o que eu quero te ensinar não é só chegar no primeiro alvo, porque isso você já sabe, você acompanha o canal, você já viu aí que tem estratégias de saída em primeiro alvo. A questão foi o seguinte, neste rompimento, percebam que ele rompeu com uma barra de força, volume confirmando, você fez a entrada aqui, certo? Você tem duas opções, uma com um risco maior, só que um espaço melhor para o seu gráfico andar, outra com um risco menor, só que você tem uma chance de tomar stop um pouco maior. E quais são essas opções? Uma é você pôr stop nesse fundo, outra é você pôr stop no fundo do candle que você entrou, porque era uma espécie de barra elefante. Entende? Você tem essas duas opções. Eu optei nesta operação por colocar o stop no fundo da barra elefante. Por quê? Ele já tinha tido um histórico de tentar violar e não passar. Então eu estava preparado aqui, se viesse, me tirava, ia dar um stop muito menor. Aqui seria um stop de 300 pontos. Só que se eu entrasse e deixar o stop aqui, seria de 540 pontos. Um stop que é salgado, bem salgado. 300 pontos já é salgado, mas entre um e outro, tendo em vista que o mercado estava com uma dificuldade de romper essas regiões de preço já no passado, se você joga aqui no 60 minutos, ele estava com dificuldade de romper a região de preço. E hoje foi o dia que rompeu, né? Você pode ver aqui que ele estava travado aqui nessa região de preço. Deixa eu pôr aqui. Ele estava travado aqui nessa região e não conseguia romper. Aqui tem os deltas aqui, né? Ele não conseguia passar. E hoje foi o dia que ele passou. Inclusive, olha essa barra dos 60 minutos. Foi uma barra gigantossaura. Vou voltar lá para o nosso 2. O que você vai fazer? Você vai fazer a sua entrada aqui por violação. Você entra... Qual que é o ideal? Essa barra grande aqui, ela tem que fechar grande. Não adianta ela vir deixar uma puta sombra. Então, espera ela fechar. Ela fechou bem no topo. Se o próximo candle abrir acima dessa barra elefante, é uma confirmação. Você pode entrar. Certo? Você vai entrar. Seu stop está aqui. Certo? Inicialmente, meu alvo estava aqui. Na máxima 1. Fui levando. Chegou no meu alvo. Qual que é o pulo do gato aqui para você conseguir pegar mais pontos? É o chamado trailing stop. Você deve conhecer provavelmente. Quando chegou no meu alvo, eu passei o stop daqui, passei o stop para minha entrada. Por quê? Se o mercado voltar, eu saio no 0 a 0. Ok? É uma estratégia muito simples, mas subestimada também. Muita gente ignora esse fato na hora do pregão. Sabe que existe, mas simplesmente ignora. Não sei se por medo, mas enfim. Começou a passar do meu alvo, com os volumes de acordo. Tá vendo? Essa faixa de volume estava todas na mesma intensidade. Então não havia necessidade de ficar com medo. Seu stop está aqui, cara. Está no 0 a 0. Continua subindo. O que eu faço? Eu levo no barra? Sim, mas não. Por quê? Nem sempre o barra vai ser
vai ser efetivo 100%. Aqui deu certinho, mas tem vezes que eu tô levando no barra barra, aí subiu aqui, meu stop tá aqui, você tá vendo nessa linha aqui. Daí esse próximo candle, ele vem, tira o stop, ou seja, dá uma violinada e volta a subir. E é outro setup esse, que se volta a subir, você entra de novo, mas ele te violina, te tira, te deixa com medo, com ansiedade e volta para cima. Então, o que eu faço? Eu deixei o stop aqui. Essa barra não foi tão grande, teve um volume bom, mas ela não foi tão grande. O que eu faço? Eu mantenho o meu stop no 0 a 0, espero o mercado andar um pouquinho. Pegou meu terceiro alvo, aí eu vou subir meu stop. Aí o meu stop vem aqui para esse fundo desse candle. O terceiro alvo está aqui. Espero o candle fechar. Próximo abril, continua subindo. Aqui que vem no caso dessa minha estratégia, que vem a sacada, né? Essa região, essa linha preta que vocês estão vendo aqui, tá vendo? É o meu ponto, o meu limite máximo de expansão. Acima disso, eu sei que é muito difícil o mercado progredir. Então, ele poderia progredir para minha máxima, claro, mas acima disso fica muito difícil de você entrar numa operação de compra tranquilamente às cegas. É muito difícil. Você deveria ter entrado lá atrás, tá? Então, depois que passou do terceiro alvo, meu alvo é o meu BC aqui, essa parte aqui, essa linha preta. Chegou no BC, pode ver que ele deu embaçado, ó. Esse candle já não fechou acima. Aqui a gente teve um candle de dúvida. Esse candle já foi menorzinho. E aqui os players estavam numa briga boa. Se você olhasse o Times and Trade, você ia ver que tinha banco grande aqui, Goldman Sachs, né, e tal, brigando aqui nessa região. Porque é uma região muito importante. Eles fazem o mesmo cálculo que eu faço. Então eles sabem que aqui era uma região de preço importante. Quando ele avança nessa região, não dá para você fazer o barra barra mais. Se você fizer o barra barra, você não vai conseguir levar. Eu deixei o alvo aqui e o meu stop já estava aqui, certo? Quando ele demorou para ultrapassar aqui, eu falei, pô, se ele cair aqui, eu já ganhei pelo menos o terceiro alvo. Ele não caiu. Ele fez esse outro candle forte. O que eu fiz? Já movi meu stop para o BC. Esperei o candle fechar, deixei o stop aí na barra central. Ele foi para pegar minha máxima. Se ele voltasse, cara, eu já tinha colocado, sei lá, 900 pontos no bolso. Não tinha para que mais ganância, não precisa. Aqui foi levando porque o trade foi tranquilo, olha. O restante do movimento, cara, foi quase que linha reta. Então, aqui, se ele voltasse, tirasse eu no trade, tranquilo. Só que ele veio, cutucou lá a minha máxima, que seria o alvo, o último alvo, né? E não deu outra, cara. Chegou na máxima, o mercado voltou. Não voltou aos mil e poucos pontos, mas ele voltou. Ele até deu esse trade aqui que eu não entrei, não tinha necessidade. Essa espécie de pivô de baixo. Ele deu esse pivôzão aqui, né? Mas aí depois ele deu esse pivôzinho, pegou um 61.8 aqui e depois voltou para nossa zona aqui de entre o meu limite de expansão e a minha máxima do dia. E ele está aqui até agora. O mercado ainda está aberto. Tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é o barra barra faz sentido você levar barra a barra, ou seja, candle a candle, né, no caso. Pô, passou esse candle, fechou, stop aqui. Passou esse candle, fechou, stop aqui. Cara, faz sentido, mas toma cuidado. Porque às vezes tem muito caso que você perde essa operação porque o barra barra não vai ser respeitado. Você tem que dar um espaço maior. Principalmente se for candles pequenininhos. Nesse caso, pô, puta candle, cara. A chance de ele voltar tudo de uma vez é um pouco mais difícil. Né? Então, foi levando. Acontece, mas é mais difícil. Então você vai levando barra barra, tranquilo. Quando chegou aqui já não dava mais barra barra. Então meu stop ficou aqui, até que ultrapassou com esse candlezão e eu pus meu stop aqui. Porque eu sabia que assim, era difícil ele passar dessa barra preta aqui, dessa linha preta. Era difícil. Tanto que ele ficou aqui um tempinho. Ficou travando nessa barra aqui um tempinho. É um suporte importante. Era uma resistência importante, passou a ser um suporte, aliás. Aí a máxima virou uma resistência muito importante. Então,
Bom, basicamente é isso. Eu acho que dá para você já aplicar aí nos seus trades aí para pegar mais pontos no índice, porque eu sei que é complicado viver de 100 em 100 pontos, né? Mas pô, se você conseguir. Só lembrando aqui, para você não achar que é todo dia sexta-feira, não é sempre que acontece isso de ter um movimento assim. Às vezes ele é um pouquinho disfarçado, tá? Às vezes ele é um pouco mais suave. Então, não vai achando que todo dia o mercado vai despencar assim. Tem dia que o índice, cara, ele teve esse dia de uma super trend e depois ficou lateral. Não deu uma puta barra pra cima, entendeu? Você tem que ficar de olho nos micromovimentos. Ó. Aqui ele abriu uma baixa, fez já um pivô de baixa, de continuação do movimento do outro dia anterior. E foi, entendeu? Você tem que ficar atento a essas entradas. E tomar cuidado com o horário também, beleza? Evitar operar muito de tarde, né? Tenta pegar os trades da parte da manhã, depois das 9h30 só vai pegar trade ali depois da abertura do mercado à vista. Então fica mais tranquilo. Se inscreve no canal para continuar aprendendo essas sacadas aí, que é da minha vivência de mercado, não é lei, tá? Então é com base no que eu sei, no que eu aprendo. Então, escreve, deixa seu like e comenta aí, tira sua dúvida que eu vou responder. E deixa aí se vai romper a máxima do dia ou não. São 1h42. Deixa seu comentário. Valeu, um abraço.